Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal da Escola Bíblica Dominical. Estamos agora na segunda lição deste primeiro trimestre do ano de 2020, onde estamos aprendendo a atualidade da doutrina bíblica, a atuação do Espírito Santo, o verdadeiro pentecostalismo. Este é o termo, verdadeiro pentecostalismo. E hoje, nesta lição de número 2, o tema é a atuação do Espírito Santo na palavra, ou melhor, no plano da salvação. E já quero pedir a você que inscreva-se no canal, divulgue o canal, compartilhe, registre aí o seu gostei, para que a plataforma se entenda da importância que as pessoas estão se manifestando e torna o conteúdo visível àqueles que buscarem. O tema, ou melhor, antes que já adentremos no comentário, eu já quero dizer aos irmãos que estaremos postando esta lição em mais de um vídeo. Este é o primeiro vídeo e estará sem edição. Então, nós estaremos postando mais de um vídeo para esta lição número 2 e também não haverá edição dos vídeos. Se houver alguma falha, os irmãos assim nos perdoem. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo 31, que diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Este é o texto áureo, está falando da prosperidade da igreja dos primeiros dias apostólicos, logo após a conversão do apóstolo Paulo, O Saulo de Tarso havia se convertido logo no início do capítulo, e aqui nós vemos, teve alguns detalhes que nós não vamos adentrar aqui, mas agora há prosperidade na igreja. A nossa lição, ela tem aqui a nossa verdade prática. Ela diz assim: a atuação do Espírito Santo é conjunta e dinâmica, ou melhor, é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, desde a conversão até o final da jornada cristã. A atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica, na igreja, na vida dos crentes, desde a conversão até o final da nossa jornada. Assim, nós vemos três tópicos, os pilares que embasam o comentário. O primeiro deles, ele diz o seguinte: o Espírito Santo como promessa. Nós vamos observar esse primeiro detalhe na questão como promessa. Nós vamos ver que no Antigo Testamento, nós vamos encontrar inúmeras passagens que apontam para a vinda do Messias, a promessa messiânica. Porém, na promessa messiânica está contida também a promessa do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo, ou seja, a promessa do Espírito. Nós vamos encontrar em diversas ocasiões. Fazer aqui um paralelo. Primeiramente, a atuação do Espírito antes do Pentecostes e depois do Pentecostes. Antes do Pentecostes, nós vamos ver a atuação do Espírito de uma forma. Pós-Pentecostes, nós vamos ver a atuação do Espírito de uma outra forma. Mas para que houvesse a promessa messiânica,
para que houvesse a promessa do Espírito, da vinda do Espírito. Partiram ambas as promessas de um plano, de um conselho, que nós citamos na última lição, o conselho eterno. Quem participou deste conselho eterno foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe hierarquia entre Pai, Filho e Espírito. Não há hierarquia de majestade, hierarquia de santidade, hierarquia em poder. Não. Os três formam um só Deus, em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós encontramos no princípio, lá quando Deus diz, lá no princípio, nós encontramos na Bíblia Sagrada, Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo que o Cordeiro foi morto, que Jesus Cristo fora crucificado antes da criação do mundo. Isto mostra a onisciência do Todo-Poderoso, que ainda não havia criado a terra e nem o homem. Mas na sua onisciência, o Eterno sabia, já de antemão, ele tinha conhecimento da limitação e fragilidade humana e que o homem pecaria. Mas quando isso acontecesse, o Eterno não foi apanhado de surpresa, porque ele conhece todas as coisas. Então, lá no conselho eterno, Pai, Filho e Espírito Santo traçaram o plano para resgate do ser humano. Nós, quando Paulo diz lá em Coríntios, que nós após o arrebatamento receberemos um corpo glorificado e seremos semelhantes ao Eterno. Veja que este foi o desejo de Satanás. Ele diz: elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus. E me assentarei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Este foi o desejo daquele querubim ungido, em ser o semelhante a Deus. E serei semelhante, serei igual, serei parecido como o Altíssimo. Porque ele colocaria o seu trono paralelo ao trono de Deus. Hoje, nós aprendemos que Deus não aceita governo paralelo. Todo paralelismo administrativo na condução da igreja, na condução dos governos, são afrontosos ao princípio divino da palavra de Deus. Deus não aceita estas coisas. Deus não aceitou isto com Satanás. Não aceitou. E Deus o abateu ao mais profundo do abismo. Porém, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, ele deixa uma promessa de que nós, após sermos transformados, receberemos um corpo de glória e seremos não iguais, mas semelhantes ao Altíssimo. A queda do homem foi com o engodo, com o engano de Satanás, colocando na mente do homem, na mente da mulher, de Eva, que foi seduzida, e ela levou o esposo, levou Adão a comer do fruto proibido, porque a mensagem infiltrada em Eva foi que seriam iguais a Deus. E nós não somos iguais, nem jamais seremos
e ser nenhum será igual ao seu Criador. Muito pelo contrário, somos incomparáveis. Deus é soberano, é altíssimo, ninguém se compara ao Eterno. Mas o que nós podemos ver, a ação do Espírito Santo, ele agiu lá na criação, ele agiu lá no princípio, mas aqui nós encontramos, logo aqui com base no nosso texto áureo, capítulo 9 de Atos e o versículo 31, que a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Conforto do Espírito Santo, e crescia em número. Glórias a Deus. Então, nós podemos ver que a promessa do Espírito, quando lá Isaías, Jeremias, quando aqueles profetas, principalmente Isaías, ele fez a promessa messiânica, nesta promessa messiânica estava contida a promessa do Espírito. Se não, vejamos Isaías, capítulo 32, e o versículo 15, que diz o seguinte: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Lá o Espírito lá do alto, a promessa do Espírito. Já no capítulo 42 do mesmo profeta, nos versículos 1 e 2, nós vamos encontrar: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Nós vemos aqui o Espírito. Olha a atitude, ou melhor dizendo, a palavra. O meu Espírito. Pus sobre ele o meu Espírito, e ele promulgará o direito. Há uma diferença de promulgar e outorgar. Quando fala-se de uma lei, a lei, ela fala da promulgação de um ato democrático. E quando diz uma Constituição, ela foi promulgada, ela foi decorrente de um ato democrático, de liberdade. Mas quando fala que foi outorgada, é algo que é imposto, algo ditatorial. E nós vemos que o nosso Deus não é um ditador. Ele não é aquela pessoa, aquele ser opressor. Não. O nosso Deus, ele é um ser que trabalha principalmente na liberdade, porque ele deu ao homem o livre arbítrio, o poder de escolha, o poder de decisão, ele deu ao homem. Então nós encontramos neste primeiro ponto que o Senhor, ele, através do seu Espírito, ele promulgará o direito para os gentios, o caminho da salvação, do direito. E nós vamos guardar bem esta expressão, que no curso desse trimestre estaremos falando bastante, repetidas vezes, a respeito do direito. Assim, agora, o que nós podemos deduzir disso? Esta palavra que está trazendo aqui a promessa do Espírito,
ela vem acompanhada, ou melhor, a promessa messiânica, ela se faz acompanhar da promessa do Espírito. Nós vemos isto materializado no Novo Testamento, na Nova Aliança, em Lucas, no capítulo 4, versículo 18. Nós vamos encontrar assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Assim nós vemos o Senhor Jesus, ele leu o profeta Isaías no capítulo 61. Ele leu lá no capítulo 61 a respeito da vinda do Messias, a promessa messiânica, mas junto com o Espírito, junto com a promessa messiânica, estava a promessa do Espírito, da vinda do Espírito. Então nós encontramos aqui esta questão do Senhor Jesus Cristo, ele fazendo aqui a menção a respeito da promessa. Porque lá no passado, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele se manifestava sobre reis, profetas, sacerdotes, que recebiam as porções do Espírito Santo, pessoas para trabalharem como Bezalel e Aholiabe para a construção do tabernáculo, as mulheres que trabalhavam na confecção ali dos tecidos e dos bordados para o tabernáculo. Então o Espírito Santo manifestou sobre estas pessoas com dons laboriais específicos. Em Moisés, para liderar o povo, nos 70 anciãos para ajudar a conduzir o povo, em Arão como sacerdote, em seus filhos para continuidade da casa sacerdotal. Também Miriam profetiza, os profetas do Antigo Testamento, o rei Davi foi ungido como rei, outros receberam aquela unção específica para reinarem. Nós vemos função administrativa, como nos casos de Zorobabel, o Espírito do Senhor, como está lá em Zacarias, no capítulo 4, que veio sobre ele o Espírito do Senhor, sobre Zorobabel, para que ele continuasse, para que ele fizesse a obra do Senhor. Então nós vemos o agir do Espírito Santo, e de uma forma muito acentuada sobre João Batista, que foi a voz do que clama no deserto. O Espírito veio de uma forma profunda sobre João Batista, e agora em Cristo Jesus veio então, quando ele se aproxima do Jordão para descer as águas batismais. João tem uma visão do céu, que o Espírito em forma corpórea de uma pomba vem e pousa sobre Jesus, e uma voz do céu brada desde o céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glórias a Deus. Ali nós vimos a manifestação da Trindade. O Pai no céu diz: este é meu Filho amado. O Espírito Santo pousa sobre ele, e ali estava o cumprimento da promessa messiânica, mas junto com a promessa messiânica, a promessa do Espírito Santo. Aleluia.